Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus. Amém. Vamos sentar, povo de Deus. Bom dia mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos de novo. E graças a Deus por essa sexta-feira, que aí já vai ser a última do ano, né? Estou errado? Acho que não, né? Já é a última do ano, né? Está acabando já 2024 aí. E está chegando 2025, muitas bênçãos para nós. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. E nessa última sexta-feira do ano, é a última, né? É isso mesmo? É. Não, é a penúltima. Ah, então pronto, é isso. Falei, tem alguma coisa errada. Porque na sexta-feira que vem, que é a última do ano, nós vamos fazer um propósito aqui que eu fiz esse ano, foi uma bênção. Qual que vai ser, pastor? Vai ser a sexta-feira de jogar fora no lixo tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Eu quero que você venha na fé. Depois, na sexta-feira que vem, eu vou entregar para você um papelzinho. Você vai escrever tudo que você quer deixar para esse ano de 2024 aí. Amém? Não leva para 2025 não. Amém, Jesus? Não leva lixo, não leva mágoa, não leva ressentimento, não leva o que não presta não. Deixa tudo para trás, que eu creio que 2025 vai ser um ano novo, novo mesmo, mas de verdade. Um ano novo de verdade, não só de nome, mas um ano novo de mudança, de despertar de Deus, que é o que nós temos tanto orado, tanto clamado nesses últimos dias. Diga glória a Deus. Isso vai ser sexta-feira que vem. Hoje nós ainda vamos fazer a imposição de mãos, terminando o culto, como eu sempre tenho feito. Você vai vir aqui, vai fazer uma fila, eu vou impor as mãos sobre você, e eu creio que Deus vai operar aqui. Muita gente vai ser curada, vai ser liberta, vai ser abençoada, como tem sido as sextas-feiras, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. E sexta-feira que vem não perde não, tá? Você vai jogar no lixo tudo que você não quer levar para 2025. Inclusive, já quero até aproveitar e já pedir para você, depois eu vou continuar avisando, se você tem lá na sua casa, por exemplo, a pessoa que bebe, né, que até hoje está lá presa nesse vício da bebida, não precisa trazer a cerveja da pessoa em si para jogar no lixo. Pega a latinha que ele jogou fora lá, pode colocar num saco de lixo e trazer aqui. Nós vamos ter um saco de lixo aqui e depois eu vou queimar tudo e vou orar. Deus, tudo isso aqui, em nome de Jesus, esse lixo está dentro dessa casa, físico, espiritual, vai ser jogado fora. Pastor, tem caixas e caixas de remédio que eu tomo. Já tem anos que eu faço esse tratamento. Caixas e caixas de antidepressivo, caixas e caixas de remédio para dormir, caixas e caixas de tratamento para isso e para aquilo. Eu não quero mais isso. Pega aquelas caixas de remédio lá e traz para a igreja. Pastor, mas eu ainda tomo. Então pega só a caixinha, não tem problema. Coloca dentro de uma sacolinha, traz para a igreja, você vai jogar tudo isso fora. Amém? Ô pastor, eu tenho muitas dívidas, então pega um papel, escreve lá tudo que você deve. Você vai terminar esse ano devendo, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre, amém? Deus está aqui, olha, devo isso, devo aquilo outro, você vai trazer num papel, nós vamos jogar fora. Claro que aqui vai ser algo simbólico, você vai jogar no lixo aqui, mas no mundo espiritual, isso em nome de Jesus, vai estar sendo ligado lá. Nós vamos orar e falar, Deus, que em nome de Jesus, tudo que está aqui, que representa o remédio, que representa as dívidas, que representa a doença, que representa o vício, seja queimado em nome de Jesus, isso seja jogado fora, que nós possamos começar um ano novo, verdadeiramente novo, uma coisa nova em nome de Jesus. Tem coisa que não é física, mas você vai passar por papel, mágoa, ressentimento. Pastor, esse ano eu fiquei tão chateado com tanta coisa que aconteceu. Esse ano eu perdi pessoas, esse ano aconteceu isso, esse ano eu fui traído, esse ano eu fui machucado. Escreve tudo, irmão, não leva nada. Não leva nada para esse próximo ano. Sabe por quê? Se você continuar, se você levar tudo, vai ser tudo do mesmo jeito. Vai ser ano novo e o quê? Vida velha. Que o pessoal fala ano novo, vida nova. Não, se você levar tudo do mesmo jeito, vai ser ano novo, vida velha. Vida velha, mesma coisa, não vai mudar nada. Então começa a mudar. E uma coisa, isso vai ser sexta-feira que vem, mas uma coisa que Deus está batendo na tecla conosco de sexta-feira aqui, é a questão dos hábitos, é a questão do costume. Irmão, se você não mudar os seus hábitos, os ruins, né? Você vai ter os mesmos resultados. Se você não mudar os seus costumes ruins, você vai continuar sofrendo do mesmo jeito. E o outro lado, se você não tiver bons costumes, se você não tiver bons hábitos e não manter os bons hábitos, não adianta que sua vida não vai mudar. Porque, pastor, lembra das sextas-feiras passadas? A tua vida não muda por aquilo que você faz de vez em quando. Não fique triste com o pastor com o que eu vou te falar, porque isso é uma verdade.
O demônio não está preocupado com aquela pessoa que ora de vez em quando, que vem na igreja de vez em quando, que busca de vez em quando, que faz certo de vez em quando. O que o diabo quer parar? O bom costume. Fala comigo, bons costumes mudam a vida. Pode ver, a Bíblia fala muito sobre isso. Vou só citar aqui rapidinho, isso tudo foi falado sexta-feira na passada e na retrasada, não dá para a gente voltar tudo hoje. Vou falar alguma coisinha do que nós falamos aqui, começando de Daniel. Qual era o costume de Daniel? Quem lembra? 3 vezes no dia, orava. Irmão, era um hábito, não era uma coisa que Daniel fazia de vez em quando. Não, todo santo dia estava lá Daniel, orando 3 vezes ao dia. Isso mudou a vida de Daniel. Tanto mudou que incomodou tanto o diabo, incomodou tanto o inimigo, que o inimigo criou um decreto usando pessoas, como eu sempre falo, o diabo não vai vir pessoalmente aqui, ele sempre vai usar o quê? Pessoas. Por isso você tem que entender que a tua guerra não é contra carne e sangue, porque o diabo, ele usa as pessoas. E o diabo usou pessoas para criar um decreto, o decreto para a nação inteira, com o intuito de atingir só quem? Só Daniel. Só para Daniel parar de orar. Irmão, Daniel não deixou nem decreto tirar aquele costume que ele tinha. Quando ele ouviu que o decreto já estava assinado, a Bíblia diz que ele foi para o quarto, tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, e ele foi orar, como está escrito, como antes costumava fazer. Por isso que o diabo queria parar aquele costume, porque o Daniel não deixava nem decreto parar o costume dele. E a Bíblia diz que ele continuou em oração. Irmão, a oração dele não parou. Os que criaram um decreto foram lançados na cova dos leões. Ele passou pela cova, um leão não tocou nenhum fio de cabelo dele, e ele continuou uma vida de oração. Diga glória a Deus. Eu mostrei para você que os discípulos tinham costumes que incomodavam onde eles passavam. Certa vez a Bíblia fala em Atos que chegaram, levaram os discípulos ao Sinédrio e disseram: esses homens aqui estão perturbando a nossa cidade. Ah, por que perturbando? Estavam fazendo algazarra na cidade, bagunça? Não. Eles dizem assim, porque eles nos impõem costumes que não nos convém fazer. Qual era o costume dos discípulos? Orar, estar na igreja, buscar Deus, adorar a Deus. Irmão, esses costumes incomodam o diabo. Jesus Cristo de Nazaré aqui nessa terra não foi alguém, meu irmão, que foi quem foi, porque fazia de vez em quando as coisas. Leia, você vai ver Jesus. A Bíblia fala assim: e Jesus foi ao monte de oração, como costumava fazer. E Jesus acordou antes que o sol nascer, antes do nascer do sol, na madrugada, e foi orar como costumava fazer. Irmão, é isso que nós temos que aprender. Os bons costumes, eles mudam a nossa vida. Diga glória a Deus. Eu falei para você, uma das coisas que o diabo mais tenta é tirar os bons costumes da igreja. A Bíblia fala assim: olha, não deixando o costume de assistir às nossas reuniões, Hebreus 12, 25, como muitos estão fazendo. Irmão, tem muita gente deixando Satanás roubar o seu costume de ouvir a palavra, de estar na igreja, e a pessoa não percebe, aquilo vai sendo tirado, quando a pessoa acorda, ela já perdeu o costume de estar aonde? Na igreja. Já perdeu o costume de buscar Deus, de orar. Quantas pessoas estão perdendo o costume, quantas pessoas estão dormindo na fé? Irmão, desperta. O diabo quer parar os seus bons hábitos, porque ele sabe que o que muda a sua vida não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz sempre, é o que você tem um costume de fazer. Lembra, a Bíblia diz lá em 1ª carta aos Coríntios, se eu não me engano, 15:33, ele diz assim: olha, as más conversações ou as más companhias, depende da tradução, corrompem o quê? Os bons costumes. É isso que o diabo quer fazer. Enfim, vou mostrar para você isso aqui. Dentro dessa mensagem, Deus falou muito conosco. Ontem eu falava a respeito dessa palavra. Está lá em 1 Samuel, abra sua Bíblia lá, capítulo 11, versículo 1. 1 Samuel 11, 1. Vou continuar falando sobre o costume. E vou continuar falando também sobre a questão do despertar, do sono espiritual, da dormência espiritual, que você vai ver que foi aqui a situação, que foi o que trouxe destruição para um homem de Deus. Um homem de Deus, hein? Mas que deixou um costume bom. Não percebeu isso. Trocou o costume pelo sono. E nós temos falado tanto do sono espiritual. Eu falei 1 Samuel? É 2ª, tá? Perdão. Segundo livro
de Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel 11, 1. É o vizinho da direita, pronto. Bateu na porta errada aí, só fala, não, eu da direita. 2 Samuel 11, 1. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá. Quem não tiver a Bíblia, ou se tiver dificuldade, pode acompanhar direto ali nas telas, tá? E fala assim, ó. E aconteceu que dentro do decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou aonde? Em Jerusalém. Então, chegava na primavera, depois de 1 ano, os reis, eles começavam, tem tradução que fala que os reis se preparavam para a guerra, tem tradução que fala que os reis saíam para guerrear. Era um costume, era um bom costume. Por quê? Porque, meu irmão, se o inimigo está lá, nós temos que guerrear. Não podemos dormir enquanto tem uma ameaça do inferno. Acorda, nós estamos nesse mundo, esse mundo jaz no maligno. Se você não se preparar, se você não tiver o costume de batalhar, você vai ser engolido por Satanás. Só que por que muita gente acomoda? Pelo mesmo motivo que Davi acomodou. Veja, tinha que guerrear, não tinha que guerrear? Mas por que ele não foi? Vamos ler juntos? E enviou Davi a quem? Joabe, seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Ele, porém, ficou aonde? Fala comigo assim, ele não foi porque tinha alguém para ir. Exatamente. E aí, meu irmão, tem muita gente se acomodando nisso aí. Tem muita gente se conformando com isso aí. Deixando de fazer algo que é um bom costume, porque todo rei tem que batalhar. Hoje o rei na sua casa é você. Hoje o rei na sua casa sou eu, na minha casa sou eu. Deus nos deu autoridade para batalhar em favor dos nossos, porque o diabo está aí, eu vou mostrar para você. Não brinca não, nós não estamos num país das maravilhas, nós não estamos num continho de fadas não. Satanás está aí matando, roubando e destruindo. Só você ver todo dia as notícias aí. É só você olhar todos os dias os jornais. As pessoas sem, vamos dizer assim, sem cabimento, sem noção nenhuma, as pessoas sem nenhum motivo estão matando. As pessoas por nada estão destruindo. Olha para uma criança e fala assim, que criança feliz. Você deve ter visto o que eu estou falando, né? Que criança feliz tem inveja da felicidade dela, vai lá e mata a criança. Irmão, acorda. É tempo de guerrear. É tempo de batalhar. E tem gente dizendo, vai lá você, guerreia por mim. E você vai fazer o quê? Eu vou ficar em casa descansando, que eu estou muito cansado. Fica aí, irmão. Não acorda, não. O demônio está aí, o Satanás está solto. Hoje, muitas vezes, ele só não manifesta. Falava esses dias para uma jovem, ele só não manifesta, mas ele está aí na mente. Falando como falava esses dias, eu vi alguém dizer, pastor, todo dia o diabo vem na minha cabeça e fala, se mata. Mas eu tenho um filho, tenho uma filha, mas mata ele e se mata. Aí a pessoa veio chorando, pedindo ajuda, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou criando coragem para fazer. Não, acorda. Fique em casa não. Não fique em casa não. Não, mas o pastor ora lá por mim, o Joabe vai lá guerrear por mim, Israel vai guerrear por mim. Irmão, acorda, a guerra é sua. É o bom costume de orar, que não pode ser deixado, o costume de guerrear. Hoje Satanás está aí solto, alguém olha assim, do nada, como você deve ter visto esses dias, pega uma faca e fala, vou acabar com ele. Mas quem foi que falou? Não foi as vozes na minha cabeça. Quem são as vozes? É o diabo, irmão, falando na mente da pessoa. A pessoa tem um surto, vai lá e dá não sei quantas facadas na pessoa e mata. Pastor, nem gosto de ver essas coisas. Então você pode fechar os seus olhos, mas elas vão continuar acontecendo. Sim ou não? Sim. E se você, meu irmão, não vigiar aqui do seu lado, uma hora do outro lado, e se você não tiver a proteção de Deus, daqui a pouco está aí perto de você. Nós estamos num mundo que jaz no maligno.
Ah, está amarrado em nome de Jesus. Sim, está amarrado, mas no costume da guerra, o que você está fazendo? No dia de guerrear, você está onde? Está repreendido em nome de Jesus, mas no dia de estar lá guerreando, onde é que você está? Eu falo isso para quem está aqui, está gravando lá, porque tem gente que está lá no YouTube, né, no celular. Ah, estou ouvindo a pregação aqui, no conforto da minha casa, no meu sofá. Ah, ora lá por mim, clama por mim. Qual que é a consequência disso? Porque a guerra foi guerreada, né? Tinha Joabe para isso. Joabe era um general de Davi muito habilidoso. Foi os seus servos, foi Israel. Fala comigo assim, mas quem tinha que ir, não foi. Eu canso de falar isso para você, irmão. Tem coisa que nós somos insubstituíveis. Você pode ter 1 milhão de pessoas orando por você. Isso não muda o fato de você também ter que orar. Você pode ter 1 milhão de pessoas intercedendo por você. Isso não muda o fato de você também ter que clamar. Eu canso de dizer isso para você. Você pode ter o reforço de pessoas de Deus para te ajudar, mas se você não fizer a sua parte, não adianta nada. Vou mudar aqui a tradução para a Bíblia King James, que é a tradução que eu vou usar hoje, é uma Bíblia de estudo, para você ver essa palavrinha que nós estamos falando tanto aí. Olha lá. Na época da primavera, no tempo em que os reis, lê você, por gentileza, costumavam sair para a batalha. Então era um costume, sim ou não? Era um costume que tinha que ser continuado, não é uma coisa que fazia de vez em quando. E lembra que eu comecei a falar isso já umas 2 sextas-feiras atrás? O diabo quer parar os bons costumes. Porque é isso, meu irmão, que muda a nossa vida. É isso que impede o diabo de operar. Se o Davi continuasse aquele bom costume que os reis tinham de estar na batalha naquele tempo, irmão, nada do que você vai ver daqui para frente agora teria acontecido. Por que aconteceu, pastor? Porque um bom costume foi interrompido. Um bom costume foi deixado. É aquela coisa, mas se eu deixar de ir não tem problema. Mas Deus entende. Mas é que eu estou corrido, eu não estou indo mais à igreja, ou não estou orando mais. Porque eu estou numa correria tremenda. Não, irmão, tem coisa que não pode parar. Diga glória a Deus. Tem coisa que não pode parar. Os bons costumes o diabo vai tentar parar a todo tempo, a todo custo. Não deixa, meu irmão. São hábitos que mudam a nossa vida. Esse hábito aqui, esse costume, fazia com que Israel tivesse seguro. Não só Israel, mas os reis também. E o Davi manda alguém, sabendo que era o costume dos reis estarem lá guerreando. Ele diz, dessa vez eu não vou não, estou cansado. E aí ele vai trocar o costume por uma coisa que eu estou falando muito esses dias. Eu não, o Espírito Santo, eu não tenho nada com isso. Serve para todo mundo, serve para mim, inclusive. Presta atenção que ele vai trocar o costume dele por algo que Deus tem falado muito conosco esse dia. Olha lá, versículo 2. Aí, um dia, após o almoço, eu estou lendo na tradução da Bíblia King James, tá? Que é a que está ali na tela. Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco. Tem Bíblia que fala assim, a Bíblia corrigida acho que fala que ele levantou do seu leito, né? É a mesma coisa. À tarde, já era tarde. Aqui fala depois do almoço. Após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido. Fica dormindo aí até depois do almoço. Hein? Eu vou falar já do preguiçoso, que gosta de acordar meio-dia, 1h da tarde. Ai Deus, por que minha vida não muda? Está dormindo. Exatamente. Ele foi, olha que coisa, né? Você vê como que a palavra de Deus é tremenda. Ele trocou o costume, que era um bom costume, de guerrear, de batalhar, pelo sono. E lembra que eu falei aqui, eu tenho falado desde a Santa Ceia, o sono na Bíblia, muitas vezes, irmão, não é uma condição, não é aquele sono que Deus dá para o descanso, sabe? Que Deus dá para todo mundo, é até uma promessa. O salmista fala assim, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me levantou, em paz me deitarei e dormirei. Não, esse sono aqui, irmão, é uma condição espiritual. Que condição espiritual? Fala comigo assim, de quem não está guerreando. Irmão, olha para o pastor, quem não está guerreando pela família, na situação que está hoje. Quem não está na guerra pela sua casa, do jeito que estão as coisas hoje, está dormindo. Só pode.
O sono faz a pessoa achar que ela pode ficar em casa. Sim ou não? Eu não estou exagerando. Eu estou aqui, irmão, não é porque eu sou pastor, não. Irmão, misericórdia. Do jeito que estão as coisas hoje, eu não posso estar em casa. Só se eu estiver dormindo para achar que eu não preciso guerrear. Sim ou não? Só a pessoa que está dormindo, ela acha que no dia de batalhar, ela pode ficar em casa. Espera aí, olha para o pastor. Será que a sua vida está tão bem assim que no dia de guerrear você pode ficar em casa? Você pode se dar o luxo de não orar? Você pode se dar o luxo de passar um mês sem vir na igreja? Porque tem gente que pelo jeito que fala tem esse luxo. Não, pastor, porque não deu, não teve como, o senhor entende a situação. Irmão, eu não entendo não. Porque na minha vida eu sei que eu não posso parar de guerrear. Eu não posso me dar o luxo de no dia da batalha de quarta-feira, que é pela família, eu estar na minha casa. Eu não posso me dar o luxo que no dia da batalha de sexta-feira pela libertação, eu ficar na minha casa. Eu não posso me dar o luxo num domingo, o dia de ouvir a palavra, de buscar o Espírito Santo, eu ficar na minha casa. Mas me perdoa a minha sinceridade. Mas tem gente, irmão, que parece que a vida dela está perfeita. Porque no dia de estar na guerra, está fazendo o quê? Deve estar tudo bem, deve estar tudo maravilhoso. Pergunta para o irmão ao seu lado, como é que está lá? Está tudo perfeito? Pergunta para ele, está tudo perfeito? Quem tem problema em casa, quem tem problema na família, levanta a mão. Quem tem problema em luta na saúde, levanta a mão. Quem tem problema em luta na vida financeira, levanta. Irmão, como é que pode então no dia da guerra a pessoa ir dormir? Como é que pode a pessoa se dar ao luxo de não ir guerrear? Não, hoje eu não vou. Irmão, eu falo, irmão, igreja aqui não é para quem quer, não, é para quem precisa. Por que você vai no culto tanto? Que tem gente que não entende, né? Fala assim para nós, que tanto que você vai na igreja quarta, sexta, domingo? Você não tem nada para fazer? Ao contrário, tem muita coisa para fazer, eu estou lá porque eu preciso. Eu não tenho outra opção. Do jeito que estão as coisas, eu indo, imagina se eu não for. Concorda comigo? A mentalidade das pessoas tem que mudar, irmão. Por isso que era para ter muito mais gente aqui hoje. Porque as pessoas ainda não entenderam isso. Parece que a vida está perfeita. Aí reclama. Aí você vai falar com um cidadão desse, que acordou depois do almoço. Né? Você vai falar com uma cidadã dessa, que passa aí tempos e tempos sem buscar Deus. Você fala, como é que tá as coisas? Tá difícil, a luta tá grande, tá complicado, não aguento, porque isso, tá aquilo. Tá, mas domingo foi dia de culto, onde você estava? Porque não tinha como, porque foi o único dia que eu tenho para descansar, eu fui dormir. Irmão, só pode fazer isso quem está rico, quem não está devendo nada, quem não tem problema nenhum, quem está com tudo perfeito pode fazer isso. Eu pergunto, você está? Então o que te faz achar que num domingo você não precisa estar na igreja? Irmão, se você tiver com a sua vida 100% assim, ó, tá lá, 1000%, pastor, não tem problema nenhum na minha vida, eu já ficaria assustado, porque eu acho que está perto de você. Entendeu, né? Porque quem está com a vida assim não devia nem estar aqui. Já não é desse mundo. Eu já ficaria preparado. Porque se levantar a mão assim, eu já... Não, você está muito perfeito. Você está muito bem, porque se levantar a mão vão te puxar. Agora, se não está, irmão... Irmão, o que te acha? Ou o que te faz achar, que te dá o luxo de falar, não preciso, pastor, hoje eu vou ficar em casa descansando. Que Deus te abençoe, porque eu preciso. Eu preciso, irmão. Estou aqui pregando para você, mas eu preciso. Eu preciso, irmão. Deus sabe o quanto eu preciso. Aí você vai falar com um cidadão desse, com uma cidadã dessa. Não, porque está uma luta, está uma batalha. Mas domingo você estava onde? No dia da guerra. Porque eu precisava descansar, meu amigo. Na situação que você está, você não pode se dar esse luxo, não. Mas tá bom, se você quiser dormir, tudo bem. Depois às 18, às 2 da tarde tem culto lá em Lavínia. Mas é longe, tá bom, mas às 18 tem culto aqui de novo. Mas eu tinha que fazer janta, então, irmão. Então eu não sei o que fazer por você. Está entendendo, sim ou não? É a verdade.
Nós estamos lá, tem de manhã, não dá, tem à tarde, não dá, tem à noite, não dá. Então não sei, será que tem que fazer culto de madrugada? Será que dá certo? Se eu fizer culto de madrugada, será que vai dar tempo da pessoa vir? Será que ela vem? Não vem. Então o problema não é esse, né? Que se for eu venho fazer o culto de madrugada. Mas não é esse o problema. Meu irmão, o problema é que a pessoa está dormindo num tempo que ela não está percebendo que não é tempo de dormir, é tempo dos reis estarem em guerra. E quando você troca o bom costume pelo sono, irmão, o preço pode ser caro. Quando Davi decidiu fazer isso, se dar ao luxo de estar dormindo num dia que deveria estar guerreando, o preço foi caro. Você conhece, né? Mas vamos ler. Vamos lá, versículo 3. E Davi desejou saber, 2, né? Um dia após o almoço, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Ah, que beleza. Estava tudo 100%, não tinha problema nenhum, né? Espera aí que o diabo vai arrumar então. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito... É onde eu falo para você, irmão. Homem de Deus acordado, homem de Deus batalhando, não vai cair nisso. Mas homem de Deus dormindo, irmão, o diabo já está preparando para ele. Davi era homem de Deus? Sem dúvida, um grande homem de Deus. Mas quando ele estava batalhando, ninguém podia com ele. Mas no dia que ele escolheu dormir, o diabo pegou ele facinho. Não dorme, não durma, não troque um bom costume pelo sono. Não troque o bom costume pelo sono, repito. Porque isso pode custar caro. E ele vai lá, dorme um pouco, levanta, como se não tivesse nenhum problema, vai passear no terraço e o diabo já estava armando para ele. Ele vê aquela mulher do terraço se banhando, acha ela muito bonita, manda perguntar a respeito dela, vou resumir aqui, tá? Por causa do horário. E aí, alguém diz, ela é a mulher de Urias. Ou seja, ela é o quê? Casada. Ali, se ele tivesse acordado, porque o Davi só levantou da cama, mas ele estava dormindo ainda. Ele estava dormindo espiritualmente. Porque se ele tivesse acordado, na hora que ele tivesse olhado, porque quem tem olho vai ver, não vai ver? Amarrado em nome de Jesus. Ele era rei, tinha autoridade. Ó, vai lá na casa daquela mulher, fala para ela tomar vergonha e tomar banho dentro de casa. Sim ou não? Fala para aquela mulher tomar vergonha, põe uma cortina lá. Fala para ela respeitar o marido dela, que o marido dela está lá guerreando. Mas não, ele estava ainda o quê? Dormindo. Olhou, viu, gostou, contemplou, ficou, passou o tempo olhando, depois foi perguntar quem que era. Teve a segunda chance de acordar, mas não acordou. Alguém disse, ela é casada. Na hora, puxa vida, olha, então me perdoa, não está mais aqui quem perguntou. O rei poderia ter outra mulher, naquela época, tá? Hoje não tem mais. Ele poderia ter outra mulher, desde que ela fosse o quê? Descompromissada. Mas o diabo já tinha entrado no coração dele. Ele estava dormindo, irmão. Quando ele escutou assim, ela é mulher de Urias, ele não fez sentido aquilo para ele. Porque ele estava o quê? Dormindo. Fala com uma pessoa dormindo, fulano. Aí fala, minha mulher faz isso. Estou saindo, faz isso, aquilo, outro. Aí eu dormindo eu respondo, tá bom. Aí depois ela fala assim, o que foi que eu falei? Você falou? Mas eu falei com você. Eu estava o quê? Foi igualzinho que aconteceu com Davi. Alguém falou assim, ela é a mulher de Urias. Ele fez assim, tá bom. Para ele não significou nada. Vai lá, chama ela. Ela não devia ser flor que se cheira, me perdoe a minha interpretação, porque não está na Bíblia. Mas ela vai, ela aceita. Se ela respeitasse o marido dela, ela morria. Mas ela não o trairia. Davi não forçou ela nada, você pode ler lá, não tem nada forçado. Ela vai, ela aceita e tudo, e depois ainda manda avisar a Davi que ela estava grávida. Enfim, o Davi faz a coisa pior ainda, ao invés de chama Urias, que estava na batalha onde ele deveria estar, ao invés de confessar o seu pecado, ele tenta encobrir. Ele tenta dar uma folga para Urias, diz, vai lá para a sua casa, e Deus, é o que eu falo, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda o quê? Esconder. Urias não vai para casa. Urias ele era tão leal que ele fala assim, olha, está todo mundo na batalha lá,
Está todo mundo dormindo a céu aberto, eu não tenho coragem de dormir na minha cama, na minha casa. E ele fica ali. Enfim, aí você conhece a história, para resumir, o Davi não vê outra coisa, a não ser escrever uma carta, que o próprio Urias leva. Ele era tão leal que ele não abriu para ler. Ele disse, olha, pega Urias, fala para Joabe, né, que era o general, coloca ele na frente mais perigosa da batalha e deixa ele lá. Enfim, Urias morreu. Depois disso aqui, o que aconteceu, pastor? Olha como custou caro para Davi. Vamos lá para o versículo 9, tá? Versículo 9, capítulo 11 mesmo, mas o verso 9. É isso mesmo? É o capítulo 11, perdão. O versículo 19, não 9 não. Não, irmão, perdão, eu marquei errado aqui. É o capítulo 12, versículo 9. Perdoa o pastor. Eu acho que eu que não tinha acordado ainda. Vamos lá. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Isso aqui é quando o profeta Natã vem repreender Davi. Olha, Deus viu o que você fez, viu? Isso foi mal aos olhos de Deus. Pode todo mundo concordar com você porque você é rei, mas Deus não concorda. Versículo 10. Agora, pois, o que diz aí? Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus perdoou, Davi perdoou, mas a consequência veio. Foi terrível. A casa de Davi nunca mais foi a mesma. Foi o irmão que estuprou a irmã, depois o irmão matou o irmão, depois o próprio filho de Davi se levantou contra ele. As mulheres de Davi, o próprio filho de Davi tomou elas. Olha que coisa terrível. Davi passou uma vergonha tremenda por causa disso, porque ele pegou, expulsou Davi. Davi decidiu fugir, né, para não ter que enfrentá-lo. Ele assume o reino, toma as concubinas de Davi e tem relação com elas em cima do telhado para todo mundo ver. Deus falou assim, olha, o que você fez em escondido vai acontecer com você publicamente. Que coisa terrível. Irmão, não dorme não. Não troque o bom costume pelo sono. Amém, Jesus? Não se dá o luxo de estar dormindo. Ah, não preciso orar não. Ah, não tem que estar também sempre assim na igreja. Ah, não tem que estar toda hora ali também ouvindo a palavra. Vai ficar fanático. Não, irmão. Olha, antes que nós tivéssemos o perigo de ficar fanático, mas essa geração de hoje está muito longe de ficar fanática. Está tão desligada de Deus. Nosso tempo hoje, as pessoas estão tão desligadas de Deus, que dirá alguém estar sempre na igreja para se tornar fanático. Aqui, para ser rato de igreja, como eu sempre falo, tem que estar quarta, sexta e domingo. 3 dias na semana, de uma semana que tem 7. Olha que coisa. Irmão, não deixa o sono tomar conta de você, não. Coisa séria isso. Para a gente encerrar, vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro 5, 8. Diz assim, sede sóbrios, e o quê? Vigiar. O que significa vigiar? É só você lembrar, como nós temos falado aqui, da profissão de um vigilante. O que um vigilante faz? Ou melhor, né? A única coisa que um vigilante não pode fazer, o que é? Dormir. Se ele dormir, a única coisa que ele não pode fazer, porque se dormir não serve para ser o quê? Vigilante. Por isso que Deus está dizendo, vigiai, esteja acordado, não dorme não. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? O Davi achou que a guerra era só lá. Ele não foi lá, mas ele esqueceu que o diabo também estava ali. Aonde ele estava? E ele, ao invés de guerrear, estava dormindo. O diabo estava ali, no território da casa dele. O demônio estava ali. O inimigo dele não estava só lá, onde Joabe estava guerreando, ele não foi. Estava ali, do lado dele. E ele não acordou.
E aconteceu com ele o que a Bíblia fala que acontece com todo aquele que toma o sono, não só o físico, mas o espiritual. Rapidinho, ó. Provérbios capítulo 6, versículo 10. Provérbios 6, 10. Lá no Velho Testamento, tá? Nós já vamos orar já. Provérbios 6, 10. Marca aí. Um pouco do quê? O que está escrito aí? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. O que é tosquenejar? Cochilando, cochilar. Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco encruzando os braços, para estar o quê? Deitado. O que é que vai acontecer? 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Você não vai ter como reagir. Você consegue reagir a uma pessoa que vem armada? Imagina, a pessoa vem e aponta para você, o que você vai fazer? Você não pode, você está rendido. Irmão, uma pessoa que vive esse sono espiritual, né? Um pouco dormindo, um pouco cochilando, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando os braços, né? Que você não vai para a igreja? Hoje não, Deus entende. Você não vai orar? Hoje não. Faz tempo que você não faz um jejum. Hoje não, o pastor está orando lá para mim, o fulano na internet está orando para mim, já deixei o pedido de oração para o ciclano. Coitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. De repente, o ladrão avisa quando ele vai vir? Não avisa. O demônio estava preparando, ninguém avisou. De repente apareceu uma situação, o Davi não conseguiu se livrar. O Davi não conseguiu dizer não. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Irmão, acorda. Minha irmã, desperta. Olha, se não está perfeito, se não está tudo 100% na tua vida, meu irmão, porque eu creio que não está, como na minha também não está, na tua família, como também na minha também não está. Irmão, é tempo de nós estarmos em guerra e não dormindo. Mantenha o costume de batalhar. O cristão, ele tem que ter o costume de guerrear. O cristão que não está guerreando, está o quê? Dormindo. Que enquanto nós estivermos nesse mundo, a guerra tem que ser um hábito. A guerra por cristão é um costume. O dia que você perguntar para o homem de Deus, a mulher de Deus, e aí, como é que você está, homem de Deus? Está fazendo o quê? Ele falar que não está guerreando, ele falar que ele não está clamando, que ele não está buscando, tem alguma coisa errada. Eu já até falo, que eu pergunto, e aí, como é que está? Eu falo, na guerra. Na guerra. Mas nunca acaba a guerra? Bom, que eu saiba, não. Se parou, é porque ou eu estou dormindo ou eu estou no céu. No céu ainda não fui. Então eu tenho que estar no quê? Na guerra, porque dormindo eu não quero estar. Diga glória a Deus. Então não sai desse costume. É um hábito. Nós que somos de Deus, irmão, temos que estar na guerra. Guerreando o quê, pastor? Não pode ter paz? Então não, você pode ter paz no meio da guerra, mas tenha guerra. Esteja na guerra. Quem é de Deus, no meio da guerra você vai ter paz, mas ele nunca vai parar de orar, ele nunca vai parar de jejuar, ele nunca vai parar de buscar, ele nunca vai falar assim, não, esse final de ano eu não vou na igreja não, vou dar uma relaxada, vou parar de jejuar, esse cara negócio de ficar jejuando, orando, madrugada, não, eu vou dar uma tranquilizada, porque graças a Deus está tudo bem. Ih, irmão, aí, o diabo já está esperando já. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece. Vamos ficar de pé, povo de Deus? Em nome de Jesus, eu quero orar por você, mas ainda não é aquela oração de imposição de mãos, essa vai ser no final do culto, tá? Agora eu gostaria que você colocasse as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos agora. E eu quero que você fale com Deus mediante essa palavra. Quem sabe enquanto a pregação estava sendo feita, Deus estava falando com você. Você está num tempo de batalha, você está num tempo de guerrear, irmão, não é tempo de dormir. Não para de lutar não, não troca o bom costume pelo sono. O diabo sabe, meu irmão, que você enquanto está guerreando, ele não pode te tocar. Quando você está na batalha, ele não pode te alcançar. Mas se você deixar a guerra, se você deixar a batalha, se você deixar de orar, de vir na igreja, você se torna alguém frágil. Meu irmão, então se desperta hoje, volta à batalha, volta a guerrear. Você que tinha deixado de orar, não estava orando mais, volta a orar.
Oh, meu irmão, você que não estava mais vindo à igreja, volta a vir. Você que não estava jejuando mais, volta a jejuar, volta a buscar. Se desperta, meu irmão. No tempo em que os reis têm costume de ir à batalha, você não pode ficar em casa. No tempo em que os reis, na primavera, têm o hábito de batalhar. O que te faz pensar que você não precisa? Você é o rei lá na tua casa que Deus levantou. Você é homem de Deus, mulher de Deus. A Bíblia diz que o diabo está aí, ao nosso derredor, irmãos. Ele está bramando igual um leão, buscando quem possa tragar. Ele só quer encontrar alguém dormindo, porque quem está vigilante ele não vai poder tocar. Quem está em guerra, quem está batalhando, quem está se preparado para a batalha, ele não vai poder tocar. Então esteja preparado para a batalha. Oh, aleluia. Levanta as suas mãos aos céus agora. Deus vai falar com você. Fala: Deus, eu vou voltar para a batalha. Se você estava adormecendo, se você estava adormecido na fé, hoje em nome de Jesus você vai se levantar de novo, vai dizer: Senhor, eu vou voltar para o costume da guerra, eu vou voltar para o hábito da oração, vou voltar a guerrear na madrugada de novo, vou voltar a guerrear no jejum, na oração, eu vou voltar a guerrear nos cultos, eu vou voltar a estar na quarta, na sexta. Em tempos de guerra, nunca pare de ir. Não para, meu irmão, não baixe não pare, nunca pare de lutar. Em tempos nunca pare de adorar. Libera a paz e profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa.